Toda a polémica em torno da Coca-Cola com Cristiano Ronaldo. G7 e a cimeira também com Putin. Reunião da Fed. Um país como o El Salvador que diz que quer adotar criptomoedas. São muitos os temas que temos em análise para esta semana. Se quer saber mais, fique desse lado. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira. E como sempre tenho comigo Pedro Lino. Olá, Pedro Lino. Olá, boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos. E também Filipe Garcia. Olá, Filipe Garcia, tudo bem? Viva, boa tarde a quem nos acompanha, boa tarde Pedro. E meus senhores, esta semana temos um tema quente, que teve a ver aqui com a Coca-Cola. O assunto quente do momento, um fait divers, no fundo, que se transformou numa fake news que correu o mundo e que, embora alguns de nós aqui já tenham tido a oportunidade de esclarecer, achamos que neste programa faz todo o sentido, já que ajudamos aqui a promover mais e melhor literacia financeira com este programa e, sobretudo, de mercados financeiros. Vamos trazer este tema aqui e contextualizar um bocadinho. Se me permitem, vou começar aqui por contextualizar quem não tenha apanhado. Acho difícil, não é? Mas quem não tenha apanhado, mas basicamente na segunda-feira, Cristiano Ronaldo, na conferência de imprensa que antecedeu o jogo, tinha 2 garrafas de Coca-Cola, retirou as garrafas de Coca-Cola e substituiu por uma garrafa de água, dando aqui a entender, com um gesto de que privilegiem a água em detrimento da Coca-Cola. Há uma notícia que sai num jornal, a Marca, espanhol, a indicar que este gesto terá provocado a queda das ações da Coca-Cola. Nesse dia levou a um rombo de 4 mil milhões de dólares na capitalização bolsista. E depois a notícia começou a ecoar por todo o lado. Mas a verdade é que, meus amigos, pessoas que estão aqui, inclusivamente, fazem parte deste painel, tentaram rapidamente repor a verdade e não foi nada disso que aconteceu. E já vamos mostrar aqui uns dados, já vou dar também aqui a palavra ao Filipe Garcia, mas fazendo a história curta, o que acontece é que nós temos aqui um período de entrada em ex-dividend, não é? O período a partir do qual as ações deixam de negociar com direito ao dividendo e há sim um ajuste da cotação, não é verdade, Filipe? Sim, o que acaba por acontecer é isso. Agora, a história vale a pena ser analisada mais porque é que isto aconteceu e que conclusões é que podemos retirar daqui. Bom, o que aconteceu, e explicaste muito bem, é que no dia 14 de junho a ação, quem tivesse a ação da Coca-Cola já não tinha direito a um dividendo de 42 cêntimos, isso era plenamente conhecido do mercado, e como sempre acontece, ou quase sempre acontece, logo na abertura do mercado, portanto na segunda-feira, a cotação refletiu precisamente esse ajustamento, e o fecho tinha sido nos 56,16 dólares, abriu a 55,69, ajustou mais ou menos o dividendo, mais algum fator que tenha acontecido no fim de semana, e foi apenas e só isto. Continuando nos factos, e para desmistificar a possibilidade de a atitude de Cristiano Ronaldo ter influenciado as cotações, nós verificamos que à hora a que o Cristiano faz aquele gesto, e que está aí no gráfico marcado com essa linha vermelha horizontal, que são as 14h43, portanto ainda logo no início da sessão, mas pronto, já com alguns minutos de sessão, nós verificamos que já a chamada queda, eu vou colocar a queda entre aspas, porque trata-se essencialmente de um ajuste, já a queda tinha acontecido. E de resto, nas próximas horas, o título nem sequer sofre grandes oscilações de preço, até podia ter acontecido, mas não foi isso que sucedeu, e portanto a conclusão aqui é evidente, não foi de todo o gesto de Cristiano Ronaldo que provocou esta movimentação nas ações, e tratou-se aqui de uma enorme imprudência da imprensa a nível mundial e nacional, porque naturalmente é dado um foco especial por se tratar de Cristiano Ronaldo, que achou a história muitíssimo sedutora, valia realmente a pena poder comentar ou amplificar um assunto em que o grande Cristiano até nas ações mexe, não é? Mas efetivamente é uma história sedutora, mas que tem um pequeno defeito, é mentira. E foi pena que muitos jornalistas
tenham, enfim, amplificado um bocadinho sem fazer o double check, porque no fundo até nem era muito difícil verificar se esta situação era ou não correspondente à verdade. E efetivamente, a esse nível, mostra-nos mais uma vez que temos de ter algum cuidado com a informação que consumimos e ter um espírito crítico perante essa informação, e que só se consegue ter esse espírito crítico relativamente à informação que nos é apresentada se conseguirmos ter algum conhecimento, alguma literacia sobre esses temas. E essa é a mensagem principal deste Sim, caso. a importância da literacia financeira, não é? E aqui, e terminar só aqui com esse ponto, e aqui claramente para mim vem assim demonstrar a falta de literacia financeira de quem consome a notícia e às vezes a falta de literacia, nomeadamente de mercado de capitais, de quem está mesmo dentro das organizações. E daí que eu acho, modéstia à parte e sei que sou suspeita, que o trabalho que fazemos, inclusivamente aqui com o nosso programa Market to Market, é tão importante. Passamos então aqui ao próximo tema. Diz, claro. É que é preocupante este efeito de rebanho que existe, não só às vezes no mercado, mas também cada vez mais por jornalistas e pelas pessoas que o que lhes interessa é captar público, captar atenção, captar visualizações. E é um perigo porque isto tem consequência na vida prática das pessoas e na vida financeira, porque eu ontem recebi alguns telefonemas, o que é que eu tenho Coca-Cola, o que é que eu faço? Quer dizer, quando não tem nada a ver, não, como o Filipe explicou e bem, para além disso, a queda inicial, que para além do ajustamento, houve uma queda inicial nos primeiros minutos, porque o mercado estava a cair, o Dow Jones e o S&P 500 estavam a cair, por isso a ação estava a seguir o ritmo do mercado. Nada teve a ver com Cristiano Ronaldo. E é pena que as pessoas se aproveitem para tentar ganhar visualizações e se calhar ter mais importância, ou tentar ganhar importância neste meio. E há que referir uma coisa: o conhecimento e toda esta experiência que nós partilhamos, isto demora tempo a ser adquirido. As pessoas têm que ter a consciência de que o trabalho que o Filipe desenvolve, que eu desenvolvo, que a Bárbara desenvolve, isto dá trabalho, são muitas horas, e não é, estas notícias muitas vezes têm que ser checadas, têm que ser verificadas, porque a disseminação de notícias falsas, que infelizmente é algo que tem vindo a aumentar, isto convém ser parado, e só é parado se nós conseguimos fazer um trabalho, e nesse sentido acho que estamos aqui e continuamos para tentar desmistificar e tentar clarificar muitas das notícias que vêm nesse sentido. Mas este efeito de rebanho é preciso ter cuidado. Sim, e sobretudo é sempre preciso ter cuidado quando falamos de fake news, de informação falsa, mais ainda quando é informação que afeta poupanças e investimentos das pessoas. E portanto requer, e um dos pontos que eu também destaco muitas vezes e que o Filipe estava também a destacar, que é a importância do sentido crítico também e do investimento em educação e literacia financeira de forma transversal. Próximo tema então desta semana. Esta semana tem estado estes últimos dias aqui quentíssimos. Portanto, temos G7, temos Cimeira com Putin, portanto temos aqui pazes entre os Estados Unidos e Rússia. Portanto, Pedro, começava por ti. Estes dois eventos a decorrerem, qual é que é a sua importância para os mercados e as decisões e os passos, que leitura é que nós podemos fazer do que saiu de cada um destes acontecimentos? Bem, tentando resumir o máximo possível, o G7 acho que foi uma reunião positiva de aproximação entre os Estados Unidos e a Europa, foi uma alteração da política externa americana que se consubstanciou num acordo entre os Estados Unidos e a Europa relativamente às sanções e à guerra comercial que existia entre a Airbus em relação aos subsídios atribuídos à Airbus e Boeing. Por isso há aqui um apaziguar neste sentido que tem muito a ver com a concorrência da China e o facto da China também se querer posicionar como construtor de aviões e no setor da aviação nos próximos anos. Já existe uma empresa chinesa que está a tentar e está a desenvolver, ainda não desenvolveu aviões intercontinentais, mas isto demonstra a preocupação crescente que os Estados Unidos têm e mantêm quanto à ascensão do poder da China. Por isso nada como aliar a Europa, porque a Europa estava também a realizar acordos comerciais substanciais
há 2 e 3 anos com a China, e esta aproximação é no sentido de trazer a Europa novamente para uma aliança entre Estados Unidos e China, entre Estados Unidos e Europa, para tentar, no fundo, combater ou concorrer com esta subida, esta ascensão da China. E também este G7 acho que serviu também para Biden preparar um pouco a cimeira que iria ter esta quarta-feira com Putin da Rússia, e do qual o que saiu mais foi acordos. Não saiu nada de especial, saiu que não houve uma tónica tão má como se poderia pensar, porque, como nos relembramos, Biden chamou assassino a Putin, por isso não houve, por alguma razão também não houve conferência conjunta, mas o tom de ambas as partes não foi tão mau, ou seja, foi mais conciliatório. Houve até algum aproximado de posições relativamente à cibersegurança e até a troca de voltarem a repor as embaixadas e os embaixadores, o que significa que, de alguma forma, aquela tensão de guerra fria que se estava a criar e pressão provavelmente irá esvanecer-se, ou pelo menos não iremos ter essa incerteza no curto prazo. Filipe, qual é que é a leitura que fizeste então destes 2 eventos? Bom, a primeira leitura tem a ver com aquilo que já falávamos há 2 semanas, que é este novo triângulo que temos, ou seja, não estamos a falar só de 2 blocos em disputa no mundo, ou seja, Estados Unidos, Rússia, era aquilo que tínhamos antes, estamos a falar de 3, com a China aqui também envolvida, e que de alguma forma se está a transformar num quadrado, porque também se coloca aqui a Europa no meio, embora, se quisermos, a Europa até parece mais como no meio dos 3 do que propriamente como sendo um polo. Relativamente ao papel da Europa, eu julgo que vale a pena destacar que continua a ser de grande ambiguidade, porque há de facto aqui uma aproximação aos Estados Unidos, é evidente, não só nas matérias que foram agora mencionadas, também nas questões fiscais, com a intenção de ter um imposto mínimo sobre as empresas, enfim, há aqui uma aproximação evidente e um apaziguamento, depois também nesta era pós-Trump, em que havia também um voltar de costas devido à personalidade do presidente norte-americano, mas temos que dizer que a Europa, por exemplo, nestes últimos meses, analisando a balança comercial, verifica-se que o envolvimento comercial com a China aumentou muito, o que significa que, não obstante algumas trocas de palavras ou declarações menos amigáveis, no que diz respeito às relações comerciais, elas continuam a fluir de vento em popa, e mesmo relativamente à Rússia, a Europa continua também numa posição de alguma ambiguidade no tema energético, enfim, não é um tema fácil de resolver. Mas as palavras da Alemanha normalmente até são bastante conciliadoras para com a Rússia. Agora, acho que essencialmente, em termos de resultados da cimeira entre Biden e Putin, penso que foi apenas carregar no botão de reset, porque na verdade não há nada. Eu acho que houve ali uma tentativa de, ok, vamos tentar gerar aqui um bom ambiente, mas não vamos chegar a conclusão nenhuma, e dificilmente se chegará, porque os interesses são de tal forma antagónicos e a maneira de ver o mundo é de tal forma diferente que eu tenho muitas dúvidas que haja progressos significativos nos próximos tempos. Muito bem, e iremos continuar sempre a acompanhar aqui toda esta parte também de política internacional e política económica, porque é importante que as pessoas percebam que todas estas movimentações levam a decisões que têm impacto, em última instância, nos nossos países, nas nossas empresas, nas nossas vidas. E, por falar em impacto na nossa vida, houve aqui uma reunião importante, ainda que seja do outro lado do Atlântico, a reunião da Fed, da Reserva Federal Norte-Americana. Pedro, que novidades é que saíram então desta última reunião? Sim, a reunião da FED tem sempre um impacto na nossa vida, principalmente quando alterarem a política monetária. Neste momento mantiveram o ritmo de compras de 80 mil milhões, ou 80 bilhões, vou falar em bilhões porque já vamos ao trilhão. 80 bilhões americanos de compras mensais, ou seja, basicamente $1 trilhão por ano, e se este ritmo se mantivesse, estamos a falar que a Reserva Federal nos próximos 2 anos irá financiar os projetos de infraestruturas e o déficit comercial em quase $2 trilhões, o que estamos a falar quase 8 a 9% do PIB americano, ou seja, se nada fosse alterado, que provavelmente não vai ser o caso,
mas estamos a falar de continuar a imprimir dinheiro. Por isso, ontem o que tivemos foi uma revisão em alta do PIB, principalmente para este ano. Prevê-se agora que o PIB americano cresça cerca de 7%. A inflação também foi revista em alta para 3,4%, bastante acima do objetivo, que é os 2%, e depois uma estabilização à volta dos 2%, tendo em linha o que Jerome Powell nos tenta vender há várias reuniões, que é este efeito da inflação a surgir, que já está a materializar-se, será algo transitório. O que estás a mostrar é muito interessante, porque estamos a verificar que neste momento a inflação está bastante acima está quase 50%, se fôssemos mais de 50% acima do target dos 2%, mas o que eu acho que é mais importante para a decisão da alteração da política monetária é o nível de emprego. E o nível de emprego ainda continua cerca de 7,6 milhões de empregos abaixo do pico, sendo que se a tendência fosse mantida, se a tendência entre 2015 e 2019 de crescimento fosse mantida, então nós ainda estamos a falar que para a economia americana voltar à tendência de crescimento, a economia americana ainda terá que gerar quase 10 milhões de postos de trabalho. E eu acho que é aqui que entra a grande questão, é que Jerome Powell está a tentar fazer uma gestão à vista, porque não é possível, ele sabe que não é possível subir as taxas de juros, mesmo que a inflação dispare, porque o objetivo principal é, a meu ver, a criação de emprego e a retoma do nível de emprego. Por isso, eu acho que existe aqui um risco para as pessoas, que é, nos próximos 2 anos, irem perdendo poder de compra por uma questão de efeito inflação e não terem uma compensação se tiverem em depósitos a prazo, ou seja, os juros, tudo o que são aplicações que estão associadas às taxas de juro, irão continuar muito próximas do zero, e provavelmente o que vai acontecer é esta inflação que irá continuar a ser superior. Eu acho que este dado agora que estás a mostrar é muito relevante, porque enquanto que a inflação geral está a cerca de 3,8%, 3,9%, a inflação nos centros urbanos aproxima-se dos 5%, e se nós olharmos desde 1982, ou seja, mais de 40 anos de histórico, tivemos 2 anos que superou os 5%, ou seja, existe efetivamente uma inflação bastante elevada que está a corroer um pouco, ou que está a corroer, se ela se perdurar mais no tempo, se irá corroer o poder de compra, e isso é preocupante porque as pessoas têm que pensar como é que podem contrabalançar este efeito que é uma desvalorização do seu dinheiro. Muito bem. Filipe, eu perguntava-te então que se ficaste surpreendido com o que foi dito na reunião, e depois pedir-te também já aqui, já olharmos aqui para o efeito euro-dólar. Sim, é assim, do ponto de vista de alterações de política monetária, ninguém estava à espera que acontecessem e a Fed não desiludiu. Houve, como já foi referido, o reconhecimento que a inflação está mais alta do que as projeções, e também se deve muito a esses tais constrangimentos de oferta, não só nas cadeias logísticas como nas matérias-primas, mas muito no fator trabalho. É importante dizer que também não se geram muitos dos empregos porque as pessoas não estão disponíveis para trabalhar. Isto porque têm receios, ou porque ainda estão em casa a tratar de filhos, ou porque têm muitos subsídios no bolso e nesta altura não lhes convém ir trabalhar. Portanto, este é um obstáculo à criação de emprego. Mas o que surpreendeu até um pouco o mercado foi que a mensagem acabou por ser, como se diz na gíria, mais hawkish do que o que se estava à espera, isto é, tendeu mais a apresentar um caminho de contração monetária no futuro do que aquilo que se estava à espera. Das declarações de Jerome Powell, nota-se o extremo cuidado em fazer com que o discurso da Fed seja transmitido de forma clara, ou seja, que as expectativas vão sendo criadas de uma forma paulatina e não brusca, e por outro lado, um grande esforço para que não haja impactos e reações abruptas no mercado. E isso efetivamente é aquilo que tem acontecido. Ou seja, há sempre reações. Nós tivemos uma subida do preço das obrigações, portanto uma descida das taxas de juros, mas ligeira. Tivemos uma descida no preço das ações, mas que até já está a ser
revertida e, curiosamente, onde se está até a notar mais o efeito da reunião de ontem no mercado cambial e no ouro. São os dois mercados onde se está a notar mais esta mudança, se quisermos, de discurso. O euro-dólar voltou para níveis abaixo de 1,20, está agora em mínimos de mais ou menos 2 meses. Em rigor, se olharmos numa perspectiva mais de médio prazo, está dentro do intervalo onde tem transacionado nos últimos tempos, mas para quem gosta de analisar os ciclos de preços, enfim, não tem como não reconhecer que o último arranque do euro-dólar não conseguiu chegar àquilo que era o arranque anterior. Ou seja, nós no início do ano chegámos à zona de 1,23,5 mais ou menos, e agora neste novo arranque fomos até 1,22,5 mais ou menos. Ou seja, este segundo arranque ficou aquém do primeiro, e isso normalmente significa que o mercado não teve força para ir mais longe. De onde que seja lícito concluir daqui que se pode esperar um dólar mais forte no curto prazo. Isso também se está a verificar no ouro, porque a perspectiva de taxas de juros mais altas tende, no curto prazo, a prejudicar o ouro, porque o ouro é um ativo que não gera rendimento, ou seja, eu por ter ouro não recebo juros, não é? E, portanto, quando eu tenho outros ativos alternativos, como títulos de dívida, que me dão juros, quanto maior esse juro, menos atrativo é o ouro. No entanto, e já que estamos a falar também destes temas mais de literacia, normalmente isso é um efeito que acontece mais no curto prazo do que no longo. E porquê? Porque taxas de juros altas, normalmente, ou mais altas, estão normalmente associadas, como disse muito bem o Pedro, a inflação mais alta. E até estamos numa fase em que a taxa de juro real é claramente negativa, porque a taxa de juro que está a ser praticada na economia é bastante abaixo daquilo que é a taxa de inflação. E, portanto, se pensarmos no longo prazo, num ambiente inflacionista, aquilo que se deve esperar é um aumento geral de preços, que é o que decorre da inflação. E já agora do ouro também. Portanto, num ambiente inflacionista, no curto prazo é de esperar um ouro mais fraco, por causa da comparação com as taxas de juros para efeitos de investimentos alternativos. Mas numa perspectiva de longo prazo é de esperar um ouro mais alto, por causa da subida do nível geral de preços. Só para encerrarmos aqui, também temos tido aqui e temos aqui para mostrar, Pedro, o petróleo e também a madeira. Queria só deixarmos, porque nós temos vindo aqui a falar da madeira e pedia-te aqui um comentário também à sua evolução. Sim, e basicamente isto demonstra, o nosso objetivo é demonstrar que os preços têm vindo a subir e têm vindo das matérias-primas, nomeadamente o petróleo, que está quase em máximos desde 2014, está quase a quebrar o máximo de 2018, o que pode levá-lo a níveis muito próximos dos $100, e isto parece que não tende a refletir-se na economia mais cedo ou mais tarde, tal como a evolução do preço da madeira que nós falámos. Há cerca de um mês e meio, quando o preço da madeira superou quase os $1.800 por milhar de pés de tábua, quando praticamente triplicou de preço em 6 meses, isso teria objetivamente ter uma consequência nos preços da habitação, e uma parte dessa componente de subida do mercado da habitação nos Estados Unidos tem a ver também com o custo de matérias-primas. Muitas vezes nós vemos primeiro nos futuros e depois mais tarde vemos na economia real. E o que nós muitas vezes aqui tentamos é antecipar o que é que vai acontecer. E aqui vemos que efetivamente o preço das casas está a subir, não tem a ver, por um lado, também com a procura e com a questão da pandemia, mas por outro também tem a ver com a subida destas matérias-primas e de notar que, no caso da madeira, que teve agora uma correção substancial de praticamente 40% desde os máximos, mesmo assim estamos a níveis mais do dobro da média dos últimos 20 anos. Por isso a madeira andava entre os 200 a 400 ou $500, mesmo nos 960, mesmo que corrija mais um pouco até os 800, ainda estamos a falar de mais do dobro. Por isso existem aqui alguns fatores que suportam uma inflação que eu não creio que sejam apenas temporários. Nós iremos ter, eu acho que nos próximos anos, fruto muito desta questão energética, uma passagem de preços para o consumidor que irá ser mais permanente do que temporária. E certamente voltaremos a este tema. Agora é tempo de Market Update.
para destaque desta semana trazemos aqui criptomoedas. E criptomoedas porquê? Porque nós tivemos aqui uma ligeira interrupção e neste intervalo aconteceu aqui uma coisa interessante, Filipe, que foi, tivemos aqui um país, El Salvador, que passou a considerar, a dizer que vai aceitar Bitcoin. E começava por te perguntar se achas que outros países, apesar de haver vontade, podem vir a seguir esta tendência. E mais aqui uma novidade, já vamos, mais um assunto que vamos trazer relativamente às criptomoedas. Bom, aquilo que me parece é o seguinte. Em primeiro lugar, El Salvador é um caso muito particular, porque é um país que nem tem propriamente uma moeda própria, enfim, formalmente tem, mas é um país totalmente dolarizado e, portanto, o dólar é que conta. E esta ideia de se aceitar a Bitcoin como uma forma de pagamento na economia acaba por ser, sobretudo, simbólica e creio que é quase um tubo de ensaio para perceber se isto é uma solução viável ou não. Mas eu aqui coloco sempre o tema muito da mesma forma que coloquei quando se fala que a Tesla também aceita Bitcoins como pagamento. Aceitar uma criptomoeda ou uma moeda qualquer, nem precisa de ser cripto, como pagamento em si, não me traz assim uma novidade por aí além. Os mecanismos de formação de preço a mim é que me interessam, não é? Ou seja, se a Tesla fixar preços em Bitcoin, isso é relevante. Se El Salvador começar a funcionar com a sua estrutura de preços em cima de Bitcoin, isso é relevante. Se a Bitcoin for apenas uma forma de pagamento alternativa a outras, já não é tão relevante. No entanto, não deixa de ser um desenvolvimento simbólico, até porque, enfim, há uns anos atrás toda a gente dizia que isto era um fenómeno que era apenas muito temporário, era um fogacho, que as coisas desapareceriam ao fim dos meses, e agora já temos empresas a dizer que aceitam Bitcoin, países a dizer que querem utilizar Bitcoin, e portanto há aqui alguma tração, ou melhor, está a ganhar alguma tração este movimento de entrada, de institucionalização da Bitcoin, quer nos mercados, como já falamos noutras alturas, quer também nas economias. Não acho que seja um game changer, parece mais simbólico que outra coisa, vale a pena olhar. Também tivemos a notícia de que a Tanzânia também estava a pensar em fazer um caminho parecido. Enfim, são países que não têm uma moeda, ou quando têm uma moeda forte. Dou mais importância a essa notícia que estavas aí a mostrar aos nossos, a quem nos acompanha, que é isto, ou seja, há uma tentativa do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, ou seja, dos bancos centrais, de tentar fazer um enquadramento das posições de criptomoedas na banca. Explicando melhor, quando os bancos têm investimentos em diversas classes de ativos, têm que alocar capital para cobrir o risco de perda nesses ativos. E não havia nada, e continua a não haver, porque isto ainda é uma consulta, não havia nada que conseguisse delimitar ou mensurar o risco e dissesse quanto capital é que os bancos tinham de deixar de lado para poder investir em criptomoedas. Aquilo que se está a tentar fazer é uma regulamentação, digamos, um enquadramento que permita aos bancos ter uma matriz que possam seguir. Em que é que isto é relevante? É relevante porque até agora os bancos fugiam a 7 pés destes mercados, até porque não sabiam como é que deveriam alocar capital para estar neste negócio. A partir do momento em que existe essa regulamentação, já o poderão fazer de uma forma mais confortável do ponto de vista regulatório e, fechando o círculo, é mais um sinal da institucionalização dos criptoativos. Okay. É mais um ponto de validação, não é? Este será certamente um tema que nós vamos voltar a ele. Aliás, criptoativos, quer exatamente por aquilo que estavas a dizer, por termos cada vez mais institucionais, quer governos, quer empresas, grandes empresas, até investidores grandes e grandes gestores que outrora olhavam, como dizias, com desdém, agora passam a considerar estes criptoativos. Portanto, certamente será um tema a voltar. Agora é tempo do nosso consultório. E
para quem chega agora dizer que neste espaço nós respondemos às perguntas que nos são enviadas. Portanto, vai encontrar aqui um link na descrição onde pode colocar então a sua pergunta que nós vamos então responder. Vamos ver quais é que são as perguntas desta semana. Então, temos uma pergunta do Carlos que diz: parabéns pelos vossos vídeos, a minha questão é sobre a estratégia dos 60-40, pois estando os mercados de obrigações com uma yield tão baixa, como fazemos nós para diversificar os ativos? Aconselham a ter obrigações na carteira neste momento? Obrigada. Filipe, ia-te pedir para responderes aqui aos Carlos. Eu vou só fazer um parênteses. Nada do que nós fazemos aqui deve constituir qualquer recomendação de investimento. O que nós fazemos aqui é passar informação, é capacitar as pessoas para tomarem as suas próprias decisões de acordo com os seus objetivos, perfil de risco. Portanto, aqui é um espaço de promoção de literacia financeira. Passo a bola para ti, então. Sim, era preciso essa advertência, até porque, lá está, não é esse o nosso papel, mas ao falar sobre estes assuntos, com certeza que aprendemos todos. Vamos começar pelo 60-40, já agora. O 60-40 é chamar-lhe uma teoria, que é uma metodologia de aplicação em investimentos, em que se defende que 60% dos ativos devem estar alocados a componentes de mais risco e espera-se de mais rendimento, e 40% em ativos menos voláteis, mais seguros, que constituam uma base mais sólida da carteira. Pronto. Normalmente, é ações e obrigações. Sim, mas, exato. Pois, aí é que está. Não sei, eu acho que há ações que são menos voláteis que muitas obrigações. Portanto, eu não ponho a coisa... programa. Exatamente, eu não ponho muita coisa dessa maneira, preferiria colocar no tema da volatilidade e do risco-retorno do que propriamente nas classes, digamos assim. Indo às obrigações, e não podendo alongar muito, desde logo nós temos duas formas de investir em obrigações, quer dizer, uma que é ter as obrigações propriamente ditas na nossa carteira, ou seja, comprar os títulos de dívida, na altura compramos um determinado preço, que tem um rendimento implícito, o famoso yield, até à maturidade, e mantemos a obrigação e deixamos aquilo até ao fim, ou vendemos entretanto, se o preço nos agradar, etc. Mas essa é uma das maneiras. E a outra é comprar um fundo de obrigações, e já agora também há outros, que são os ETFs de obrigações, mas vamos colocar para já só nestes dois. O ETF, enfim, de alguma maneira é um fundo, não é? Portanto acaba por ser parecido. Pronto, mas o que é que acontece? Enquanto nas obrigações eu detenho a obrigação até ao final, espero que o emitente me pague, tenho esse defeito, eu tenho esse risco acrescido de estar exposto ao emitente, não é? No fundo de obrigações eu estou mais diversificado, tenho essa vantagem. Mas onde é que eu queria chegar? Quando eu compro uma obrigação, eu sei que é que ela me vai render até ao final. Quando eu compro um fundo de obrigações, eu estou muito sujeito às flutuações do preço das obrigações de mercado. Ou seja, eu posso ter uma volatilidade maior do que aquilo com que estou a contar. E os fundos são normalmente muito dinâmicos, compram e vendem muitas vezes. E, portanto, as pessoas pensam que ter linhas de obrigações ou fundos de obrigações são coisas relativamente parecidas, mas são mais diferentes do que ter ações versus ter um fundo de ações. Isto é um tema que me parece relevante. De facto, as taxas de juros estão baixas. Todas as indicações de política monetária que tenham sido dadas, e hoje estivemos a falar da Fed, dão a entender que as taxas de juros provavelmente já bateram no fundo, não é? O que significa que em termos de preço as obrigações vão provavelmente tender para cair e, portanto, estamos aqui numa fase de um bocadinho de impasse, porque quem estiver em fundos de obrigações pode ter que se deparar com desvalorizações e, curiosamente, já não é assim tão conservador quanto isso. Portanto, eu tenderia a olhar mais para os mercados de ações do que propriamente para as obrigações nesta fase. Não sei se tens alguma achega, Pedro, se queres dizer alguma coisa aqui sobre obrigações ou não, ou se passamos para a próxima. Concordo que com esta alteração mais lenta na Europa, mas se calhar mais rápida nos Estados Unidos, as obrigações tenderão provavelmente a render menos e até, como já vimos este ano, existem muitos fundos que estão investidos, fundos de obrigações europeias que tiveram já até rentabilidades menos 4%. Por isso, há também que saber escolher, porque dentro dos fundos de obrigações temos os globais, europeus ou só americanos, por isso há também que saber escolher. E depois outra questão que nós também temos abordado, que é cuidado com as maturidades mais longas, obrigações perpétuas, obrigações hipotecárias ou com mais risco, que têm mais volatilidade do que muitas ações, e há que também ver quais são os fundos de investimento ou que tipo
ou se estamos preparados para esse tipo de volatilidades, porque uma ligeira subida de taxa de juros numa obrigação a 200 anos ou perpétua tem um efeito no preço substancial. Muito Daí bem. o cuidado com os 60-40, que eu estava a dizer há bocadinho, de arrumarmos as coisas assim então nas obrigações de ações. Sim, essa alocação de ativos. Vamos Exatamente. então à próxima questão, que chega-nos do João Gomes. Considera um investimento em ETFs de REITs, ETFs Exchange Trade Fund, REITs Real Estate Investment Trust, bom investimento a longo prazo para atingir a liberdade financeira? Estas representam 15% do meu portfólio. Cumprimentos e parabéns pelo excelente conteúdo. Muito obrigada, João. Pedro, o que dizer aqui a este nosso seguidor que nos acompanha aqui sobre REITs? Sim, dizer ao João que temos vários tipos de REITs dedicados a infraestruturas tecnológicas, como no caso agora existem REITs para as torres de telecomunicações, é o que está mais em voga, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, depois REITs mais vocacionados para vertentes comerciais, escritórios, etc. O que eu diria que, em termos históricos, um índice mundial bate os REITs, e o que tentei trazer foi a comparação entre a evolução das ações no índice mundial entre 2015 e hoje, e a evolução de um rate também global. Ora, um rate global está apenas neste momento a bater máximos desde a crise, enquanto que o que nós vemos é que um índice global, diversificado, seja por geografias, seja por tipo, por setores, por empresas, já tinha uma performance superior a um rate desde 2016. Ou seja, eu acho que aqui o rate deve ser também considerado mais próximo de uma obrigação, e mais uma vez aqui eu continuo a privilegiar os mercados acionistas, e acho que a médio e longo prazo, tendo em vista também a subida das taxas de juros, ou pelo menos que elas não baixam mais, acho que os REITs, em comparação com outras alternativas, podem não ser um bom investimento. Muito bem, e fica aqui a resposta então ao João. Agradecer então a quem nos enviou as questões, reforçar então, se quiser deixar aqui a sua questão, coloque então no link que vai encontrar na descrição. E meus senhores, já percorremos aqui vários temas hoje. Uma vez mais agradecer a ambos aqui a presença e a participação. A quem nos está a ver, pedir, como sempre, é o único pedido que nós fazemos, é que deixe aqui o seu like, subscreva o canal, partilhe, ajude-nos a fazer chegar a educação e literacia financeira de qualidade a mais pessoas. Deixem aqui também nos comentários o que é que acharam deste episódio e também qual foi o tema aqui mais relevante. Para vocês que nos acompanham habitualmente, já sabem, também podem acompanhar toda a informação no site do Moneylab. Meus senhores Felipe e Pedro, obrigado aqui pela vossa companhia, e nós encontramos então na próxima semana. Até para a semana. Deus, até para a semana.